Olá, vamos para mais uma aula do nosso curso e na aula de hoje eu vou falar sobre um tema muito importante para quem quer criar conexão com sua audiência, para quem quer se tornar mais marcante, mais relevante na cabeça dos seus seguidores, dos seus clientes e automaticamente também para quem quer vender mais. E o tema da aula de hoje é criação de conteúdo. Esse é um tema que eu gosto muito e é um tema que, se você trabalhar de forma inteligente e de forma estratégica, você vai conseguir se posicionar cada vez melhor na internet e você vai conseguir vender mais através da criação de conteúdo. Criar conteúdo não é simplesmente você sentar em frente ao computador, começar a fazer as artes, começar a fazer legendas e começar a postar. É necessário ter um planejamento, é necessário pensar estrategicamente para que você não fique gastando tempo, gastando horas e horas criando conteúdo de forma que não vai te trazer resultado. Então, todo trabalho no digital ele precisa ser pensado estrategicamente e precisa estar alinhado com a sua comunicação, alinhado com os seus objetivos. E é por isso que eu preparei esta aula para trazer algumas estratégias, algumas orientações para você conseguir se posicionar da melhor forma possível e fazer um marketing de conteúdo bem feito, tá? Bom, a primeira coisa que eu quero falar aqui com você é sobre linha editorial. Linha editorial é um termo que tem sido muito utilizado no marketing de conteúdo, no marketing digital, mas é um termo bem mais antigo e que já era muito utilizado entre os jornalistas. Por quê? Os telejornais, eles criam linhas editoriais, que nada mais é do que as temáticas que serão abordadas, que serão trabalhadas dentro de um período. Então, quando se trata de marketing de conteúdo, linha editorial nada mais é do que você definir quais serão os temas que você vai trabalhar, quais serão os temas que você vai abordar, que você vai falar nas suas redes sociais. Então, é necessário fazer esse planejamento para que você não faça uma salada de frutas com seu conteúdo. Uma hora esteja falando sobre determinados assuntos, depois aborde outros temas que não têm ligação nenhuma com o tema principal, com o tema do seu produto. Então, o conteúdo criado de forma inteligente, ele precisa estar alinhado com o produto que será oferecido ou com o serviço que será oferecido. Então, se você tem uma empresa que trabalha, por exemplo, com beleza, com estética, com cosméticos, os seus conteúdos precisam estar com temas e assuntos relacionados a isso. Então, você pode abordar, por exemplo, assuntos sobre autoestima, sobre a pessoa se sentir bem, se sentir bonita, se sentir maravilhosa. Então, você precisa criar temas, criar conteúdos associados ao que você vende. Nada adianta você falar sobre estética, sobre beleza e aí, de repente, você coloca um conteúdo lá falando sobre, por exemplo, comidas gordas, sobre alimentação de lanche e tal. Não tem muito a ver. Então, é necessário você criar conteúdos alinhados ao seu objetivo, ao que você quer alcançar. Já se você tem uma lanchonete, um restaurante, uma padaria, é óbvio que o seu conteúdo precisa ter relação com o que você vende, né? Você vai precisar criar conteúdos associados que vão fazer com que as pessoas desejem comprar o seu produto. Por exemplo, quem trabalha com alimentação precisa criar conteúdos falando sobre a importância de estar em família, de reunir os amigos, de marcar uma festinha no final de semana. Então, você precisa levar aquela pessoa a lembrar do que você vende. Se seja pizza, lanche, salgados, você precisa criar na cabeça do seu cliente, possível cliente, o desejo de estar adquirindo seu produto. E para isso você vai trabalhar muito com a questão emocional. Então, as pessoas elas compram muito pelo emocional, não pelo racional. Então, quando você trabalha as emoções no seu conteúdo, você vai conseguir mais atingir seus objetivos de venda, suas metas, porque você estará trabalhando com o que leva as pessoas de fato a comprar, a tomar uma decisão de compra. É o desejo, é o sonho, é se ver naquela realidade.
Então, se você, por exemplo, sabe que no final de semana vai ter jogo de futebol e tem pessoas do seu público que gostam de assistir, que gostam de reunir os amigos para assistir, dentro desse contexto você insere o seu produto, tá? De forma estratégica, de forma inteligente. Então, é importante você aproveitar os momentos, aproveitar ocasiões, aproveitar coisas que vão acontecer, ou até mesmo gerar uma demanda, criar uma demanda. Por exemplo, se você vende bolos de aniversário, você pode sempre estar criando conteúdos relacionados à comemoração, à festa, à alegria, a não deixar passar em branco, porque é um momento importante. Falar das datas especiais, que são ocasiões em que as pessoas podem desejar, podem querer adquirir seu produto. E o mesmo vale para outras áreas, tá? Eu citei aqui alguns exemplos, mas pense aí no seu ramo de atuação, como você pode criar conteúdo de forma inteligente, não focando simplesmente o tempo todo no produto em si, tá? Mais pra frente aqui nesta aula eu vou falar um pouco sobre quais tipos de conteúdo você pode criar, que vai gerar conexão com sua audiência, que vai fazer com que as pessoas queiram consumir seu produto, tá? E aí, então, gente, como escolher a linha editorial? Como definir? É fundamental você definir quais serão os pilares de conteúdos. Quais serão os pilares principais, os assuntos principais que você vai abordar nas suas redes sociais. É importante fazer isso justamente para não acontecer o que eu falei no início, de você criar uma salada de frutas, falar sobre temas e assuntos aleatórios que não tem conexão com a mensagem que você quer passar, que não tem conexão com o produto ou serviço que você vai oferecer. Então, por mais que no momento você não esteja vendendo nada na internet, você está simplesmente gerando valor, criando conteúdo, mesmo assim, esse conteúdo precisa estar alinhado com o seu objetivo futuro, com o que será vendido futuramente, com o que você quer ofertar. Então, não adianta criar conteúdo aleatório, tá? É importante você fazer esse planejamento de definir os pilares de conteúdos. A partir daí, então, você pode pensar em, por exemplo, 3 assuntos principais que você vai abordar no seu conteúdo. E também você pode pensar em assuntos secundários, assuntos que complementam esses assuntos principais. Por exemplo, se você trabalha, como eu disse, com cosméticos, com beleza, com autoestima, você pode escolher aí 3 temas que você vai sempre estar abordando, sempre criando conteúdo sobre eles. Você pode, por exemplo, falar sobre a importância de cuidar da pele, para a pele não envelhecer rápido, para não ter rugas e manchas, a importância de usar o protetor solar. Então, cuidados com a pele é um assunto que você vai abordar, por exemplo, tá? Suponhamos que você defina aí esse como um dos pilares de conteúdo que você vai criar. E aí você pode pensar, vou falar também sobre autoestima, que tem tudo a ver, né, com beleza, tem tudo a ver com o produto que você vende. Então, você já definiu aí. Cuidados com a pele, autoestima, e aí você pensa um outro assunto que tem muito a ver com os produtos que você trabalha e você pode colocar como assunto principal. Deixa eu pensar aqui em algum, por exemplo. Vamos supor que você tenha um produto que seja para eliminar espinhas, cravos, que é um problema que muitas pessoas enfrentam, né? Então, você pode colocar aí como assunto principal também, porque você tem um produto muito bom nessa área e aí você vai precisar criar conteúdos que vai gerar no seu cliente ou possível cliente a consciência daquele problema, né, de espinhas e de cravos e como ele pode resolver, como ele pode tratar. Então, aí já temos 3 assuntos, né, principais. E atrelado com esses assuntos, você pode pensar em outros conteúdos que vão complementar e que vão gerar valor para as pessoas que te seguem e que te acompanham. Por exemplo, falando aqui de cuidados com a pele, com a questão de cravo, espinha, manchas e rugas, nós sabemos que a nossa alimentação pode influenciar muito na nossa pele, né? A questão das vitaminas, a questão de beber água constantemente. Então, você pode pensar em assuntos secundários aí que vão complementar os assuntos principais. Falar da importância da alimentação saudável para a pele, a importância de você estar com
com as vitaminas adequadas na quantidade certa para que sua pele fique bonita, para que suas unhas fiquem fortes, para que seu cabelo não caia. Então, esse é um tipo de assunto, por exemplo, para quem vende suplementos, né, para quem vende vitaminas, é um assunto que pode ser abordado. Então, tudo vai depender de qual é o seu ramo de atuação. Tá? Eu citei aqui alguns exemplos para você ir tentando identificar, né, como essa questão de pele é algo que todo mundo precisa cuidar e tudo. Eu estou falando aqui para você conseguir associar. Mas vamos pensar aqui também no caso, por exemplo, de uma nutricionista. Nós sabemos que a nutrição ela vai interferir em várias questões da nossa vida, do nosso corpo. Então, tem alimentos que são bons para o cabelo, tem alimentos que são bons para unhas, né? Geralmente as vitaminas do cabelo e unhas andam muito próximos ali. Emagrecimento, nutrição. Então, tem vários assuntos que uma nutricionista pode abordar. Mas ela precisa entender o seguinte: qual que vai ser meu foco principal como nutricionista? Eu quero focar em emagrecimento, eu quero focar em ganho de massa magra, alimentação adequada para que a pessoa consiga ganhar massa magra, ou eu quero focar em prevenção de doenças através da nutrição, ou eu quero focar em nutrição infantil. Então, assim, depende muito de qual é a sua especialidade e qual área da nutrição você quer focar mais. Porque todas as profissões têm várias áreas que a pessoa pode trabalhar dentro daquela profissão, não é mesmo? Por exemplo, uma fisioterapeuta, ela pode trabalhar especificamente com pessoas acidentadas ou especificamente com pessoas que sofreram um AVC e ficaram com sequelas. Pode trabalhar também só com estética e beleza. Então, assim, tudo vai depender do seu objetivo. A fisioterapeuta pode também, por exemplo, trabalhar só com fisioterapia pélvica para mulheres que acabaram de ganhar neném ou que estão com incontinência urinária. É importante você criar o conteúdo mais focado e voltado para o que você quer atuar, né? Então, se você, por exemplo, é uma fisioterapeuta que quer trabalhar mais com estética, não faz sentido você ficar criando conteúdo de fisioterapia falando sobre sequelas de acidente vascular cerebral, porque você não é o seu foco, você não quer trabalhar com aquilo, você quer trabalhar com estética. Então, você precisa cada vez mais ir criando conteúdo focado no que você quer atuar, no que você quer vender mais, no que você quer atender mais. E o mesmo vale para qualquer outro ramo. Então, se você tem uma oficina mecânica, por exemplo, e na sua oficina mecânica você presta vários tipos de serviço de manutenção em um carro, em um veículo. Se você tem algo na oficina que você faz, mas é um serviço que você não gosta muito, não faz sentido você ficar criando conteúdos falando daquele serviço, certo? Então, você vai focar em criar mais conteúdos voltados para as áreas que você quer atuar, para os serviços que você quer prestar para os seus clientes. Acho que até aqui deu para entender bem, né? Essa questão do pilar de conteúdo. Então, essa é a questão principal, você definir quais serão os assuntos principais que você vai abordar e quais serão os assuntos secundários. Agora, eu vou te falar uma dica aqui fundamental para que você consiga fazer uma fábrica de conteúdos. Porque talvez você esteja pensando, tá, legal, vou definir meus pilares de conteúdos, escolhi aqui 5 conteúdos, 5 assuntos principais que eu quero abordar, mas eu não tenho tantas ideias de criar tanto conteúdo assim para esses 5 assuntos. Acaba que eu vou ficar repetitivo, porque eu não tenho muito o que falar desses 5 assuntos que você escolheu. Mas, vamos lá. Como você pode pegar um assunto principal e que você escolheu e abordar ele de diversas formas? O mesmo assunto. Por exemplo, vamos pensar aí em um dos pilares de conteúdo que você definiu. Você pode pegar esse assunto e trazer ele com diversas abordagens. E aí eu coloquei aqui alguns exemplos de como você pode trazer esse assunto à tona, tá? Um deles é falar como. Por exemplo, como emagrecer 3 quilos por semana.
como fazer tal coisa, como emagrecer sem ir à academia, como ganhar massa magra, como fazer um bolo em casa. Então, o como é algo que atrai muito a atenção das pessoas. Tanto é que as pessoas pesquisam muito na internet como fazer isso, como fazer aquilo, como fazer tal coisa. Então, quando você utilizar essa palavra como, você com certeza vai atrair a atenção do seu cliente ideal, que esteja interessado em aprender como fazer, ou como, por exemplo, se vestir bem, como combinar looks, como passar uma imagem mais profissional. Então, o como é algo que você pode abordar em todos os pilares de conteúdo que você definiu. Outra forma de você abordar o conteúdo é trazendo motivos. Por exemplo, 5 motivos para você parar de fazer tal coisa. 5 motivos para você começar a fazer tal coisa. Pense em como você pode criar conteúdo trazendo assim checklists para a sua audiência de como fazer, né? E passo a passos também, que é a questão aqui dos motivos. Por exemplo, 5 motivos para você parar de ingerir açúcar, né? É um tipo de conteúdo que você pode criar. 3 motivos para você fazer manutenção preventiva no seu veículo. É uma forma de você abordar também. Dependendo da forma que você colocar o seu conteúdo, você estará conscientizando sua audiência da necessidade de fazer aquilo que você está propondo, né? Então, quando você coloca aqui, como eu disse, 3 motivos para fazer a manutenção preventiva do seu veículo, você está conscientizando ele que aquilo é importante, que ele precisa daquilo, porque você vai gerar um conteúdo ali que vai trazer uma certa precaução. O seu cliente vai ficar pensando, nossa, eu realmente preciso fazer uma manutenção preventiva, né? Porque prevenir é melhor do que remediar. Se você é da área da saúde também, você pode sempre tratar o seu conteúdo dessa forma. Motivos para você cuidar dos seus dentes antes que eles estraguem, suponhamos. Então, assim, pense em como você pode criar conteúdo usando essas palavrinhas aqui. História é algo também que conecta muito. Então, você pode usar histórias em todos os conteúdos que você for criar. Então, pense aqui, como eu disse, esse slide aqui eu estou tratando como multiplicando conteúdos. Então, se você pega lá um único assunto que você quer abordar, é um dos seus pilares de conteúdo. Esse único assunto, você pode abordar ele de diversas formas aqui. O mesmo assunto você pode abordar em como, em motivos, em história, passos, citação e frase. Então, cada um deles você pode multiplicar aí por várias formas de abordar, tá bom? A história, como eu disse, ela conecta muito. E aí você pode contar várias histórias que aconteceram com você, que aconteceram com algum cliente, que aconteceram com alguém. Pode ser algo ruim que poderia ter sido evitado. Pode ser algo bom que as pessoas queiram alcançar, que elas desejem, que elas sonhem. Então, você precisa pensar em histórias para contar, né? Criar storytelling que vão fazer com que as pessoas conheçam mais sobre você, sobre o seu produto e sobre o seu serviço. Os passos, eles funcionam muito bem também, porque você pode trazer de forma simplificada para o seu seguidor, para o seu futuro cliente, passo a passo do que ele pode fazer para resolver um problema, passo a passo do que ele pode fazer para atingir um objetivo, para realizar um sonho. Então, o passo a passo, ele facilita, ele é um conteúdo rápido, prático, leve e que traz ali algum resultado, algum pequeno resultado, caso a pessoa siga esse passo a passo. Então, é importante você trazer valor, né? Gerar valor para o seu cliente. Traga um conteúdo gratuitamente que vai ajudá-lo de alguma forma. Você ensinar algo, fazer um passo a passo, falar algo que vai agregar na vida dele, que vai fazer alguma mudança, alguma diferença, ele vai sempre lembrar de você por aquilo, por você ter ajudado de alguma forma. Bom, a citação
é uma forma de você trazer para o seu seguidor ou para o seu cliente informações, fatos, coisas que aconteceram. Então você pode citar, por exemplo, se sair uma notícia no jornal em que fala da importância daquilo que você faz, vamos supor que seja o dia do veterinário ou o dia da prevenção de alguma doença. Então aquilo que você citar, que você trouxer como notícia, que não é algo seu, que não é algo que você que está dizendo, ou se você pega aí um estudo científico sobre aquele assunto e cita, você está gerando prova social, você está trazendo fatos, notícias reais e citando para que as pessoas se convençam de que aquilo é importante. Então você pode usar esse tipo de conteúdo de forma inteligente, de forma estratégica, né? Que aí quando você cita algo, cita alguém, cita uma notícia, você está trazendo consciência para as pessoas que te seguem, né? É um fato, é uma notícia, é algo que vai agregar, é algo que vai trazer conhecimento e que também vai conscientizar daquilo que você faz, ou do problema que você resolve, ou do produto, serviço que você tem para oferecer. Além disso, temos também as frases. As frases são pensamentos, coisas que você pode escrever e criar, que refletem um pouco da sua opinião, do que você pensa, do que você acredita. E as frases, elas também conectam, porque muitas pessoas podem se identificar com aquilo que você está falando, com a sua opinião. Muitas pessoas podem acabar compartilhando também, por concordarem com aquilo, por concordarem com aquela frase, por se identificarem. Então, veja aí como você pode multiplicar cada conteúdo que você definiu ou vai definir lá nos seus pilares de conteúdos, os assuntos principais, os assuntos secundários, e traga eles o mesmo conteúdo, o mesmo assunto, de diversas formas, como eu estou citando aqui para você algumas ideias para você se inspirar e alguns exemplos. Ao criar o conteúdo, você pode pensar em encaixar em algum desses grupos aqui. O seu conteúdo, ele deve educar sua audiência, ou seja, ensinar algo novo, trazer conhecimento, trazer informações para os seus seguidores, ou o seu conteúdo deve inspirar de alguma forma, deixar as pessoas inspiradas a fazer algo, motivadas, e também o seu conteúdo deve entreter. A vida já anda muito corrida, cansativa, cheia de problemas para muitas pessoas, né? Principalmente agora, durante a pandemia e após a pandemia, as pessoas estão naquela vida assim, cheia às vezes de preocupações. Muitas pessoas perderam pessoas queridas e não tem nada pior do que você seguir ou acompanhar alguém que não traz algo legal, algo divertido, não entretém, não conta histórias. Então o seu conteúdo, ele deve também entreter, mesmo sendo um conteúdo de empresa, mesmo sendo um conteúdo de negócios, não importa. É importante você trazer esse conteúdo também com uma abordagem de entretenimento. Porém, você tem que ter cuidado aí com as proporções. Você não pode criar muito conteúdo de entretenimento e pouco conteúdo educativo. Ou muito conteúdo que inspira, que motiva, só frases motivacionais, e não trazer valor, não gerar algo de importante na vida dos seus seguidores ou na vida dos seus clientes. Então, eu coloquei aqui na ordem que deve ser. Você deve criar muito mais conteúdo que educa, que ensina algo, que gera valor, que traz conhecimento, né? A maior parte do seu conteúdo deve educar, principalmente se você estiver iniciando no digital por agora, se você estiver começando, porque as pessoas, elas não interessam muito pela vida de gente que não é famosa, que ainda está começando no digital, que não tem muitos seguidores ou muitos inscritos. Então você precisa gerar valor. E como você pode gerar valor? Ensinando algo, educando, trazendo novidades. Então o seu conteúdo principal, ele deve educar. Em segundo lugar, inspirar. Então um percentual aí do seu conteúdo deve ser inspiracional. Deve motivar as pessoas a fazer algo, a agir diferente, a tomar decisões.
e um pouco do seu conteúdo deve entreter. Agora nós vamos para uma parte muito importante dessa aula e que muitas pessoas não sabem da importância desse tema ou desconhecem, que são os níveis de consciência. E por não conhecer sobre os níveis de consciência, muitas pessoas acabam não conseguindo vender pela internet, porque ela não sabe usar isso ao seu favor. O nível de consciência nada mais é do que você criar conteúdo de forma a gerar nível de consciência nos seus seguidores. Como seria isso? Muitas pessoas que te seguem, que te acompanham ou que vão começar a te acompanhar podem não saber quem é você, quem é a sua empresa, o que você faz, qual é o seu produto. Ela não tem consciência sobre quem você é, sobre o que você faz. Talvez ela veio por causa de algum conteúdo que você criou, mas ela ainda não te conhece. Então ela está aí no nível de inconsciência. E você, ao atrair as pessoas para te seguir, para te acompanhar, para se inscrever no seu canal, caso você tenha, você precisa começar a trabalhar os níveis de consciência dessas pessoas. Então você precisa criar conteúdos que vão conscientizá-la de quem você é, do que você faz. Então, primeiramente, você tem lá as pessoas que não te conhecem, que começaram a te seguir agora, te acompanhar agora, que não sabem nada sobre você, sobre o seu produto ou até mesmo sobre o problema. Então, são os inconscientes. E aí, no segundo nível, nós vamos para consciência do problema. Muitas pessoas, elas têm um problema, mas elas não têm consciência daquele problema. Elas não sabem até mesmo, às vezes, que aquilo é um problema. E aí, no seu conteúdo, você precisa trazer essa questão, que são as dores das pessoas, os problemas que as pessoas enfrentam. E tudo isso aqui, gente, os níveis de consciência, vocês precisam trabalhar já considerando o que eu falei anteriormente, tá? Trabalhar pensando se aquele conteúdo virá de uma forma a educar, entreter ou inspirar, se esse conteúdo está dentro de qual pilar ou de que forma que você vai abordá-lo, se é contando uma história, se é trazendo um passo a passo. Mas é importante você sempre trazer a questão do nível de consciência da pessoa. Por exemplo, muitas pessoas sentem dor de cabeça. E a dor de cabeça, ela pode ter várias causas, certo? Pode ser um problema estomacal, pode ser porque a pessoa está muitas horas sem comer, pode ser por estresse, pode ser porque a pessoa está com bruxismo e ela morde muito os dentes e acaba gerando uma dor de cabeça. Então, a dor de cabeça, ela existe e é um problema, certo? Se você é um profissional, por exemplo, dentista, você pode criar conteúdos conscientizando a sua audiência. Por exemplo, você pode falar sobre a dor de cabeça. Ah, mas por que um dentista está falando sobre a dor de cabeça? Porque a dor de cabeça é um problema que muitas pessoas enfrentam e às vezes tomam ali um remédio para passar, mas não tratam a causa, né? Eles remediam, tratam a questão da pessoa estar sentindo a dor, faz a dor cessar ali com remédio, mas não trata a causa do problema. E aí o problema vai acabar se repetindo. Então você precisa conscientizar a pessoa de que a dor de cabeça pode ser um problema nos dentes, pode ser um problema de bruxismo, e você vai trabalhar a consciência da pessoa sobre o problema, tá? Que a dor de cabeça é algo que tem uma causa, ela precisa descobrir a causa. Da mesma forma, se você é um nutricionista, tem alguns alimentos que a pessoa ingere que pode gerar dor de cabeça. Então você pode criar conteúdos relacionados a isso. Ou, por exemplo, a dor de cabeça pode ser causada também por causa de um problema de visão. Talvez a pessoa está com problema de visão e ela não sabe que aquilo está gerando dor de cabeça nela. E aí, se você é um oftalmologista, por exemplo, você pode criar conteúdos falando que o problema de visão ou a necessidade da pessoa usar óculos pode estar causando dor de cabeça. E por a pessoa querer resolver esse problema, ela pode querer procurar você para resolver aquele problema dela. Então, você precisa gerar demandas, né? Trazendo o problema, conscientizando as pessoas dos problemas, você acaba se inserindo ali como uma
possível solução. E aí nós vamos para o próximo nível, que é a consciência da solução. Atrelado a isso, a questão de você conscientizar as pessoas do problema, você também precisa criar conteúdos conscientizando a pessoa da solução. Tá? Então você pode criar conteúdos falando, calma, existe solução para dor de cabeça. Não pare com essa de ficar tomando remédio todo dia, você precisa descobrir a causa. E aí você traz soluções. Seu problema de dor de cabeça pode ser solucionado da seguinte forma. E aí você cria conteúdos falando da solução. Então, você fala do problema, cria conteúdos falando da solução. E aí o próximo nível é conscientizar a pessoa da sua marca. Ou seja, como você ajuda a solucionar aquele problema. E aí você cria conteúdos falando sobre seus produtos ou seus serviços ou a sua marca. Quais são os benefícios da pessoa escolher você, quais são os benefícios da pessoa escolher a sua clínica. Mas você vai fazer isso de forma estratégica, inteligente, tá? Não vai falar escancaradamente. Aquelas pessoas que criam conteúdo assim, que estão desesperadas para vender e que criam conteúdos chamando o cliente para comprar dele, para adquirir com ele, para agendar com ele. Não faça dessa forma. Faça de forma inteligente, tá? Quando você gera valor, quando você fala dos benefícios, quando você ensina algo importante, você acaba ali nas entrelinhas já mostrando que você é uma melhor opção, que você entende do que está falando, que você é bem preparado. Então não tenha medo de ensinar o que você sabe, de falar o que você sabe, porque quanto mais você ensinar e falar, mais você será visto como autoridade, como uma pessoa que entende do assunto, como uma pessoa que passa confiança, que passa segurança para os outros, tá? E aí, automaticamente as pessoas vão lembrar de você por você estar sempre compartilhando conteúdos e assuntos sobre aquele determinado tema, sobre aquele problema que você resolve, e as pessoas vão acabar lembrando de você quando elas precisarem solucionar algo relacionado ao que você tem a oferecer. Para que você consiga ter consistência na criação de conteúdo, é muito importante você fazer um planejamento. O planejamento vai te ajudar a organizar as ideias, a organizar como o trabalho será realizado, qual frequência, quais os assuntos, como eu disse, né? Você definindo os pilares de conteúdo, definindo qual vai ser a frequência, se você vai postar todos os dias, se será dia sim, dia não, se será 3 vezes por semana, se for no YouTube, por exemplo, se será uma vez por semana ou uma vez por mês. Então você precisa fazer esse planejamento, definir as editorias, definir os formatos. Quando se trata de Instagram, por exemplo, existem vários formatos de conteúdo. Então você pode definir quais serão os conteúdos que vão para o feed, com qual frequência você vai postar no feed. Quais serão os conteúdos que vão para os stories e com qual frequência, quais serão os assuntos. Quais irão para o IGTV, que são vídeos mais longos, que são vídeos que você pode aprofundar mais nos assuntos. Quais assuntos que você vai abordar no Reels, que são vídeos mais curtos, mais dinâmicos, e qual frequência você irá postar esse tipo de formato. Então, é importante você planejar, você se programar, para que você consiga ter consistência, consiga fazer de forma organizada, para que o algoritmo venha entender também que você está trabalhando ali na plataforma com consistência, da forma certa, e acabe valorizando mais você e seu conteúdo e mostrando para mais pessoas. Se você tem dificuldade de criar conteúdo, talvez você precise dar um foco maior para essas etapas aqui. São 3 etapas, porém são muito importantes, para que você consiga ser produtivo, criar conteúdo sem gastar horas e horas e horas pensando no que falar. É muito importante você ter um repertório. Quais serão os assuntos que você vai falar? Quais serão as formas que você vai abordar? Quais são as frases? Quais são os tipos de conteúdo? Então é importante você ter algum lugar para você fazer essas anotações e ir criando um repertório. Muitas vezes ao longo do dia a gente tem várias ideias, né? Vem os insights, às vezes você assiste algo e acaba lembrando que aquilo ali dá para criar um conteúdo.
Então, é importante você separar um local para você colocar suas ideias. Sempre que vier ideias de conteúdos na sua cabeça, anote, tenha um bloquinho para anotar, ou utilize algum aplicativo, mas é importante você criar um repertório, para que quando você sentar para criar seus conteúdos, você tenha algo em mãos para olhar, para ter ideias, não precisar ficar naquela pressão de que eu tenho que criar conteúdo e agora o que eu vou falar, o que eu vou fazer. É bom você ir anotando sempre que tiver ideias, sempre que vê algo legal, às vezes até mesmo de outras áreas, de outros ramos. Você pode ver um conteúdo ali e adaptar para o seu ramo, para o seu nicho. Então é importante você criar um repertório. A partir desse repertório, a outra fase, a outra etapa, é você fazer uma curadoria daqueles conteúdos, daquelas ideias, daqueles insights que você teve. Você analisar um por um, pensar, esse conteúdo aqui está dentro dos meus pilares de conteúdo? Esse assunto aqui está dentro dos meus pilares? Ou foge do tema? Ou eu posso adaptar para deixar alinhado com o meu objetivo? Então é importante você fazer essa curadoria. Este assunto aqui eu vou abordar de que forma? Eu vou criar um entretenimento, eu vou criar algo educativo para ensinar algo para minha audiência, ou eu quero criar algo inspiracional. Então faça essa curadoria a partir do seu repertório e após isso, aí sim você vai para a produção, que é sentar em frente ao computador e criar suas artes, criar seus textos, criar seus vídeos, seus conteúdos, tá? Então, essas 3 etapas são importantes. O repertório é algo que você tem que estar constantemente alimentando, constantemente acrescentando algo novo. Então, pense sempre ao longo do dia, até mesmo a partir de perguntas que as pessoas fazem. Se você tem um consultório, por exemplo, quais são as perguntas mais frequentes, o que as pessoas mais querem saber, quais são as dores que elas mais passam, que elas mais enfrentam no dia a dia. E para as outras áreas também, pense aí, quais são os maiores problemas da sua audiência, quais são as maiores dificuldades. E vai anotando tudo, para na hora de criar conteúdo você ter algo em mãos para olhar, para analisar, tá bom? Essa foi nossa aula de hoje. Espero que você tenha aprendido bastante, que tenha tido muitas ideias. E acima de tudo, que você comece a colocar em prática, comece a exercitar, crie sua linha editorial, crie os seus pilares de conteúdo, pense quais serão eles, quais são mais importantes para o seu negócio, que vão te aproximar mais do seu objetivo. Mas antes de finalizar essa aula, eu quero voltar aqui para a tela do computador para te mostrar uma ferramenta que eu uso e que me ajuda muito na hora de fazer esse planejamento, na hora de criar minha linha editorial. Tá? Eu vou te mostrar aqui um resuminho só para você ter uma ideia e conseguir fazer o seu também. Estou aqui com a tela do Asana, que é uma ferramenta que eu utilizo e gosto muito. Eu coloquei aqui dias da semana, de segunda a domingo, para fazer o planejamento da minha linha editorial. Aqui, pessoal, eu consigo colocar, por exemplo, segunda-feira, qual o tipo de conteúdo que eu quero criar? Eu vou criar alguns lembretes para a semana, algo motivador, dicas, listas, na segunda-feira. Então, quando eu for criar meu conteúdo de segunda, eu dou uma olhada aqui em quais são os tipos de conteúdo que eu quero postar na segunda. Por ser o primeiro dia da semana, eu gosto dessa coisa de motivação, de dicas e listas, para a pessoa já começar a semana com algo motivador. E aí eu posso colocar o objetivo desse post, Então, se tratando de Instagram, eu coloquei aqui o objetivo salvar. E também eu posso acrescentar aqui o formato. Por exemplo, se será um vídeo, se será uma imagem, se será uma foto, se será para IGTV. Então, vou colocar aqui IGTV. No IGTV, geralmente, são conteúdos mais longos. Vou colocar aqui que será post no feed. E aí, eu posso repetir aqui para os demais dias da semana. Na terça, eu quero um conteúdo mais técnico, um conteúdo educativo, um conteúdo mais longo. Então, pode ser um conteúdo para carrossel, pode ser um conteúdo para IGTV. E o objetivo, o call to action que eu quero utilizar é para a pessoa salvar aquele conteúdo, para ela consultar depois.
Então, observe que eu faço aqui um planejamento. E aí o formato eu posso colocar aqui, ó, IGTV ou carrossel. E a mesma coisa para os demais dias da semana. Então, na quarta eu quero um conteúdo mais para interação, para engajamento, um conteúdo mais de entretenimento. Então, eu posso trazer uma enquete, eu posso fazer um bingo, algo que vai estimular as pessoas a interagir, a comentar. Então, eu coloquei aqui o objetivo, comentar. E aí eu posso colocar o formato também, tá? Então, essa aqui é uma forma que eu utilizo e que me ajuda bastante a organizar e a planejar minha semana de postagens. Na quinta, como é dia que o pessoal posta TBT, eu coloquei aqui que eu vou colocar uma foto, um TBT, contar uma história. E aí eu aproveito para trabalhar qual que é a bandeira, qual que é a causa do meu projeto ou do que eu faço. Então, é uma forma de trabalhar isso na legenda também. O objetivo é levar as pessoas a comentar. Isso aqui você vai colocar de acordo com seus objetivos, tá? Na sexta eu coloquei Reels e o objetivo de alcance, porque o Reels é um formato que está tendo um alcance maior, né, do que os outros formatos. Sábado eu coloquei algum conteúdo viral, algum conteúdo compartilhável, um meme, algo que as pessoas vão se identificar, achar engraçado ou querer compartilhar. O objetivo, compartilhar. E aí eu posso adicionar aqui também qual que será o formato. E no domingo, né, por ser um final de semana, eu coloquei uma frase, uma citação, um vídeo curto ou algo motivacional. Então, eu coloquei aqui de forma bem genérica, bem resumida, mas para você ter uma ideia do que fazer, tá? Mas você vai adaptar aí para o seu nicho, para o seu ramo de atividade, para quais são os seus objetivos e também ir colocando quais são os formatos que você vai trabalhar. Então, chegamos ao fim desta aula. Espero que você tenha aprendido realmente bastante e coloque em prática, tá? Vamos colocar a mão na massa agora, começar a planejar, criar sua linha editorial e pensar em quais serão os assuntos, quais serão os temas e trabalhar de forma estratégica e inteligente para você conseguir vender mais, para você conseguir alcançar seus objetivos na internet.